querido intercessor, que bom poder estar compartilhando com você esse tempo precioso que o Senhor nos dá, o nosso momento amai, para juntos crescermos nessa jornada como intercessores. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo como nosso intercessor e como aquele que nos ajuda na obra da intercessão. Já trabalhamos 2 encontros sobre isso e agora nós estaremos falando um pouco com você sobre os princípios chaves para a intercessão. E eu quero trabalhar nos próximos encontros esse tópico. Está muito relacionado ao Espírito Santo, sim, porque ele que vai nos conduzir nesse processo da oração intercessória. E é ele que vai nos ajudar na aplicação desses princípios. Hoje nós vamos trabalhar 3 princípios importantes para que você aplique essa semana, ok? Então, bem atento, porque essa semana, nas suas orações, você vai colocar em prática o que nós estaremos aqui ensinando. E eu sei que Deus vai estar trabalhando de forma muito especial na sua vida. É o nosso encontro do Guia Amai, número 27. O nosso texto de hoje é Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Para chegarmos à presença de Deus, para buscarmos ao Senhor em intercessão, alguns princípios importantes devem ser considerados. O primeiro deles é o princípio da adoração. Adore ao Senhor. Adorar ao Senhor é o chamado mais elevado. Sam Tip disse isso para nós, né? Que é o chamado mais elevado que pode ser feito ao indivíduo. Que a origem desse chamado está no próprio Deus. A adoração é o resultado da graça de Deus aplicada ao coração do homem. Ela flui do coração que já recebeu a graça de Deus. A graça de Deus em você e essa graça manifestada que foi aceita, a transformação que ocorreu na sua vida, porque a graça de Deus veio de forma abundante sobre você, foi derramada e você foi restaurado, foi perdoado, foi transformado num filho de Deus, uma filha de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus. Deve provocar em nós, sim, muita adoração. Muita adoração. Louvor e ação de graças fazem parte da caminhada do intercessor. Às vezes nós imaginamos o intercessor sempre como alguém que está pedindo, que está lutando, que está guerreando as guerras de Deus, que está em combate espiritual, que está chorando diante de Deus por uma causa, carregando um fardo de oração diante do Senhor. Mas o intercessor é, antes de tudo, um adorador. Nós fomos chamados para adoração. E a adoração, ela é a prioridade do Filho de Deus. O céu é um lugar de adoração. Você lê Apocalipse, agora estou com as minhas filhas, as nossas devocionais em casa, né, em família. Nós estamos ali lendo, e outro dia eu falei com elas nessa semana, assim, nós estávamos lendo Apocalipse, naquela 5 ou 6 ali, lendo sobre aqueles momentos, né, de adoração lindos, e há muitas frases de adoração que os anjos, que os seres espirituais declaram, e João então coloca ali, né, de uma forma tão linda, né, a visão e depois então também as palavras de adoração. E então eu falei, conversando com ela, eu disse que lindo como o Apocalipse tem menção à adoração nos céus, como o Apocalipse fala da adoração, dos seres celestiais adorando, anjos e todos aqueles que estão lá diante de Deus estão em adoração, e essa adoração é contínua. E há uma adoração, uma reverência, uma manifestação de uma eterna gratidão, de honras, de louvores ao Deus tremendo, maravilhoso, poderoso. Queridos, nós precisamos cultivar o coração de adorador. E eu quero te animar, quero te incentivar que você adore ao Senhor. Sempre antes de um tempo de intercessão, um período em que você vai chegar diante de Deus por uma causa, em primeiro lugar, adore o teu Deus. Então sempre cite salmos,
Abra num salmo da palavra de Deus, adore. Escreva também o teu salmo de louvor e adoração da sua vida para o Senhor. Que você possa estar exercitando a adoração, adore. E nessa adoração, tenha aquele tempo de louvor por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. A ação de graças, reconhecimento da pessoa de Deus e o que Ele tem realizado por você, as respostas de oração. Às vezes nós desconsideramos, não é mesmo? Avançamos para aquilo que nós queremos conquistar, que Deus está colocando em nossos corações, são tantas coisas pelas quais orar, e esquecemos tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele já fez. Então que você exercite, né, no seu coração a adoração, seja um adorador. Em segundo lugar, confesse seus pecados. Nós precisamos estar colocando diante do Senhor as nossas vidas continuamente, como intercessores, mas antes como filhos amados que precisam estar chegando diante do Pai, abrindo seus corações e ali confessando suas falhas. 1 João 9 nos fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O intercessor precisa ter o seu coração, nós já falamos sobre isso, o seu coração puro, o seu coração limpo diante de Deus. Então aí entra a confissão de pecados. Um escritor cristão falou uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz que o pecado prefere permanecer oculto, bloquear a luz, porque o pecado ele envenena o indivíduo enquanto ele permanece oculto. Mas se nós confessarmos, nós rompemos com esse ciclo, nós quebramos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele anula esse veneno de morte que o pecado opera se ele fica na escuridão. Ele tem esse poder por estar na escuridão, por não ter sido confessado diante de Deus. Mas na hora que é confessado, então a liberação do perdão e também o rompimento daquelas cadeias. É muito importante, queridos, entendermos isso. O intercessor não pode estar aprisionado ao pecado. Então, se há alguma coisa na sua vida, mesmo algum pecado ocorreu, porque no nosso cotidiano, não é mesmo? Então, alguma coisa que você fez, que ali, uma palavra impensada, uma atitude, uma mágoa que você guardou no seu coração. Então, você precisa confessar ao Senhor. Aquele que confessa, diz o livro de Salmos, né? Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Confessa os seus pecados e deixa de alcançar a misericórdia. Então, confesse os seus pecados. No Salmo 68, 18, o salmista disse isso também, que se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, quando nós guardamos o pecado, nós interrompemos o fluxo das nossas orações diante de Deus. O pecado não confessado, também disse alguém, é provavelmente o maior inimigo da oração. Precisa sempre ter esse momento, quando você vai orar, tenha um momento e peça, Espírito Santo, sonda o meu coração. Como o salmista orou, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Então você pede, sonda-me, Senhor, há uma coisa. O Espírito Santo vai estar trazendo a lembrança para você confessar. E lembra que pecado tem nome, tá? Confesse o seu pecado diante de Deus, confesse, cite diante de Deus, arrependendo-se. E o sangue de Jesus o purificará. Antes de interceder, como eu falei, né, aqui o texto está dizendo, tenha sempre um tempo íntimo com o Senhor, para que Ele sonde o seu coração. Confesse seus pecados e você experimentará liberdade, restauração do seu relacionamento com o Senhor. Aleluia! E assim você terá mais sensibilidade para orar e para ouvir o Espírito Santo. E o terceiro, faça um período de entrega ao Senhor. Às vezes nós vamos orar, estamos ali tão felizes naquele momento com Deus, né? Mas de repente já começam interrupções aqui e ali e nos atrapalhando, e a nossa mente começa a ser bombardeada por tantas lembranças, tantas coisas para fazer, de repente começam a surgir, né, situações, lembranças, e nós perdemos, né, aquele alinhamento, aquela comunhão.
porque nos deixamos envolver nossos pensamentos por outras coisas. Então nós precisamos trazer os pensamentos cativos à obediência, cativos a Jesus Cristo. E o nosso coração inteiramente na presença de Deus. Como o Espírito Santo vai revelar algo a você, vai falar com você, se o teu coração está dividido, se tua mente está em outro lugar, pensando outras coisas. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Entregue todas as coisas nas mãos do Senhor. Preocupações, decisões a tomar, problemas que estão trazendo ansiedade para você, dúvidas, angústias da sua alma, dificuldades na família, responsabilidades no trabalho, nos estudos, compromissos. Entrega antes. Entrega assim, eu quero te entregar isso que está trazendo no meu coração preocupação, eu estou ansioso sobre isso, Senhor. Então você vai colocando diante de Deus aquilo. É melhor você verbalizar e você colocar diante do Senhor, você entregar, do que ficar naquela tempestade interior, com tantas coisas, e isso vai atrapalhar a sua caminhada de oração, isso vai atrapalhar aquele seu momento com Deus. Então lembre disso, faça esse tempo de entrega, entregue tudo. Sujeite a sua mente a Cristo, sujeito a minha mente, os meus pensamentos agora, ao Senhor Jesus. Quero receber tudo que o Senhor tem para mim, quero ouvir tudo que o Senhor tem para mim, mas eu não quero ficar aprisionado a nenhum tipo de pensamento, ansiedade, qualquer sentimento negativo. Eu coloco isso agora tudo diante de Deus. Faça esse tempo de entrega ao Senhor, sujeite os seus pensamentos a Cristo. Sua mente submissa ao Espírito Santo vai permitir algumas coisas bem especiais para você. Quer ver? Primeiro, vai permitir que o Espírito Santo traga as Escrituras ao seu coração. Porque a sua mente está submissa ao Espírito Santo, então o Espírito Santo tem liberdade de trazer as Escrituras ao teu coração. Para que você receba a palavra, para orar a partir da palavra. Seja orientado na palavra. Segundo, essa entrega vai permitir que você experimente no Senhor uma nova perspectiva sobre as situações, que você receba discernimento para as decisões a serem tomadas, porque ao momento que você confia, que você deixa o Espírito Santo dirigir, então Ele pode agir na sua vida como intercessor e pode revelar para você até soluções, até sobre situações que você está passando, porque você entregou a Ele, você pediu a direção dEle e deixou nas mãos dEle, para que então você possa estar livre para receber o que Ele tem então para te mostrar. E último ponto, você vai permitir que o Espírito Santo dê também mais sensibilidade nessa entrega. Quando você entrega, então você tem mais sensibilidade para as coisas do Senhor e para os conselhos dEle. Isso vai ser aguçado em você, esse entendimento dos conselhos do Senhor, para você então cultivar o que nós chamamos a mente de Cristo, os pensamentos que Ele tem acerca de nós e que nós devemos cultivar na nossa mente. Não de ansiedade, não de dúvida, não de medo. Então esse tempo de entrega ele é muito importante. Repassando com você, hoje nós vamos ficar com esses 3, ok? Para você ter tempo praticar durante essa semana, combinado? Então o primeiro que você vai lembrar quando você for para o teu tempo de oração diário é adoração. Adore ao Senhor. Então primeiro adoração. Segundo, confissão de pecados. Ter um tempo em que você vai logo ter um tempo de adoração, ou pode ser numa outra sequência, Eu estou colocando aqui, é importante fazer os 3, ok? Então, adorar ao Senhor, ter um tempo de confissão de pecados e depois também lembrar, sempre que você for orar, de entregar o que está preocupando o seu coração e colocar aos pés de Jesus, para que você possa então estar totalmente liberado para ouvir dele e para entrar na sua presença e como guerreiro de Deus, estar ali como intercessor. Amém? Essa semana a tarefa já está dada e nós estamos contando aí, que cada um como intercessor esteja fazendo realmente essa obra de oração, se colocando diante do Senhor. Amém? Deus quer usar você, não esmoreça.
E eu quero orar por você agora, para que o Senhor te fortaleça e você aplique esses 3 pontos especiais aí, né, que você aprendeu hoje na sua vida de oração essa semana. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esse momento especial de compartilhar esses princípios. E agora eu coloco diante do Senhor cada intercessor que está comigo aqui orando e eu abençoo para que eles pratiquem, Senhor, pratiquem na sua vida de oração, no seu tempo contigo, no secreto. Em primeiro lugar, adoradores, que eles sejam adoradores, aleluia, que eles derramem seus corações, suas vidas em adoração ao Senhor. Também, Senhor, que eles estejam, Pai, sensíveis ao Teu Espírito Santo, confessando seus pecados, se colocando diante do Senhor em arrependimento, porque o sangue de Jesus vai purificá-los, sim, de todo pecado, aquele que foi confessado. O Senhor estará restaurando, o Senhor estará tratando cada um deles. Ó Pai, abençoa, que eles sejam sensíveis ao Teu Espírito, para que ouçam do Senhor, confessem, se arrependam diante de Ti de todo pecado. Pai, e que também cada intercessor que está orando comigo tenha essa sensibilidade de entrega, entregando sempre ao Senhor no tempo de oração, entregando preocupações, as coisas do cotidiano, aquilo que muitas vezes nos atormenta, que divide nossos pensamentos, Senhor. E muitas vezes o inimigo de forma astuta vem para que nós sejamos, ó Pai, envolvidos em teias de ansiedade, de dúvida, de medo e nós percamos de vista, ó Deus, a Tua presença e que nós estejamos ali, às vezes estamos ali, mas não estamos buscando como deveríamos. Estamos na presença do Senhor, mas não estamos com o coração inteiramente diante de Ti, então nós não conseguimos ouvir, não conseguimos receber. Eu oro para que cada um aqui receba de Ti, Senhor, esse entendimento, para que suas orações sejam eficazes, para que suas orações agradem para o Teu coração, Senhor. Eu abençoo cada um na sua missão como intercessor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana preciosa, uma semana cheia da graça de Deus. E lembre-se bem, aplicando os 3 pontos chaves que nós aprendemos. Um adorador, aquele que confessa sempre os seus pecados diante de Deus, e aquele que entrega todos os anseios e necessidades, sempre praticando isso no seu tempo de oração. Deus abençoe vocês.